Um mistério molhado. Um casal que morava no norte do Canadá saiu para fazer compras, deixando o filho adolescente em casa. Ele disse que queria montar a nova TV na parede. Eles estavam na metade do caminho quando a mãe se lembrou de que havia deixado o ferro plugado na tomada. Quando voltaram, encontraram a casa congelando de tão fria. A mulher ligou o aquecedor central de novo e o casal voltou a sair. Quando retornaram após um tempo, havia água pingando do teto. No segundo andar, o filho deles estava desmaiado, caído em cima de uma poça de água, e a TV estava pendurada na parede, toda torta. O que será que aconteceu? O jovem arrastou um grande bloco de gelo para o andar de cima e subiu nele para montar a TV. Ele desligou o aquecedor para o gelo não derreter, mas quando a mãe o ligou de novo, o bloco derreteu, o garoto escorregou e caiu. Um péssimo álibi. Um homem estava passeando pelo parque quando alguém o golpeou na parte de trás da cabeça. Testemunhas disseram que o agressor tinha cabelos castanhos, olhos azuis e que estava usando um terno largo. O principal suspeito era o Sérgio Borba, que correspondia perfeitamente à descrição das testemunhas. A polícia interrogou o Sérgio, que deu sua versão. Eu estava andando pelo parque quando vi esse homem. Aí, outro cara surgiu dos arbustos do nada, entrou na frente dele e desferiu o golpe. Corri para casa o mais rápido que pude. Os policiais o pediram para descrever o agressor, e ele respondeu. O cara tinha bigode e cabelos ruivos e vestia um terno largo. Um dos investigadores disse que o Sérgio estava mentindo. Como ele chegou a essa conclusão? O Sérgio afirmou que o agressor entrou na frente da vítima, mas isso não fazia sentido algum. O homem foi golpeado na parte de trás da cabeça. Barulhos estranhos. A Ana e o Carlos estavam deitados na cama à noite, quando ouviram barulhos estranhos vindos do quarto da filha. A Ana foi lá ver e abriu a porta com cuidado, mas viu sua filha dormindo profundamente, então o barulho parou. Na noite seguinte, tudo aconteceu de novo, e de manhã, a Ana encontrou um pedaço de escama de cobra debaixo da cama da filha. Alarmada, a família fez uma busca pela casa inteira, mas não encontrou a visitante. Mesmo assim, o barulho persistia todas as noites. Onde será que essa cobra estava se escondendo? Nas paredes. À noite, quando tudo estava silencioso, ela rastejava no chão. Mas quando todos acordavam de novo, se escondia dentro dos canos e entre os quadros. A neta descuidada. A Sara foi até a farmácia para comprar alguns remédios para a avó. A farmacêutica olhou a receita e lhe entregou 4 comprimidos idênticos, 2 para a pressão e outros 2 para a dor nas pernas. Ela lembrou a Sara de que sua avó deveria tomar um comprimido de cada algumas horas antes de dormir. A menina assentiu com a cabeça e guardou os comprimidos dentro da bolsa. Assim que chegou em casa, a Sara se deu conta do erro que havia cometido. Havia 4 comprimidos idênticos em sua bolsa, todos misturados. Mas na hora de sua avó tomar os medicamentos, a garota arranjou um jeito de dar a dosagem certa. O que ela fez? A única saída para essa situação era partir todos os comprimidos ao meio e dar à avó metade de cada. Assim ela tomou os remédios direitinho. Montando uma granja. A avó da Sara, sim, a mesma, tinha 3 galinhas que deram 3 ovos em 3 dias. Quando a Sara soube disso, achou que vender ovos seria um bom negócio, então comprou mais 12 galinhas do mesmo tipo para a avó. A garota estava ansiosa para lucrar com seu novo empreendimento. Quem não estaria, não é mesmo? Mas não é tão boa em matemática. Você pode ajudá-la a calcular quantos ovos a vovó terá nos próximos 15 dias? Três galinhas botaram 3 ovos em 3 dias. Isso significa que cada galinha bota um ovo em um período de 3 dias. Então, elas botarão 5 ovos em 15 dias. Agora que temos 15 galinhas, é só multiplicar. Serão 75 ovos em 15 dias. A janela da liberdade. O Júlio foi jogado em uma cela que tinha o chão sujo e apenas uma janela que ficava tão alta que ninguém conseguia alcançá-la. A cela está vazia, mas tem uma pá jogada em um canto.
Está seco e quente lá dentro, mas o Júlio não vai ganhar comida nem bebida tão cedo. Ele só tem 2 dias para conseguir sair de lá. Cavar um túnel levaria pelo menos 1 semana. Como fazer para sair dali? Ele deve usar a pá para fazer uma montanha de terra abaixo da janela. Depois, é só subir nela e sair. Fala sério, quem é que mantém um preso em uma cela dessas? Volta às aulas. No primeiro dia de aula, um professor de geografia sumiu. A polícia tinha 4 suspeitos: o jardineiro, o professor de matemática, o treinador e o diretor da escola. O problema é que todos tinham bons álibis. O jardineiro estava cortando os arbustos. O professor de matemática estava aplicando uma prova. O treinador estava jogando basquete. O diretor estava em sua sala com a mãe de um dos alunos. Mas apesar dos bons álibis, um deles foi preso imediatamente. Como a polícia conseguiu solucionar o caso? O professor de matemática estava mentindo. Ele disse estar em uma prova, mas o professor de geografia havia desaparecido no primeiro dia de aula. Quem é que aplica provas no primeiro dia? Entrega atrasada. Um senhor solitário vivia em sua casa, em um subúrbio dos Estados Unidos. Ele levava uma vida tranquila, nunca passou muito tempo fora. Era uma sexta-feira de verão quando o carteiro passou na porta da casa do senhor e o chamou. Não houve resposta. O homem olhou pelo vidro da janela e... minha nossa, o lugar estava uma bagunça total. E o proprietário não estava em lugar algum. Quando a polícia chegou, encontrou um jornal de terça-feira, 2 garrafas de leite morno e uma de leite frio. No dia seguinte, o ladrão foi preso. Como a polícia encontrou o culpado tão rápido assim? Foi o carteiro, claro. Ele sabia que ninguém na casa leria o jornal na quarta ou na quinta-feira. É por isso que ele foi só na sexta. Eles têm química. Um químico famoso desapareceu. Não havia pista alguma, apenas um pedaço de papel com nomes de substâncias químicas. No dia do desaparecimento, o homem recebeu apenas 3 visitantes: a esposa Maria, o sobrinho Nicholas e o amigo Jonathan. A polícia analisou o bilhete e prendeu o culpado imediatamente. Mas quem e como eles descobriram? Foi o Nicholas, o sobrinho. Se juntar todas as siglas dos elementos químicos escritos no papel, você terá o nome dele: Nicolas. O carro intacto. Um homem foi encontrado desmaiado dentro de seu próprio carro. A polícia encontrou uma pedra perto dele e estava óbvio que o cara havia sido golpeado na cabeça com ela. Mas as janelas do carro estavam intactas e as portas trancadas. Como alguém poderia ter jogado uma pedra dentro do carro sem danificá-lo? O carro era conversível e quando a pedra foi jogada, o teto estava abaixado. Um colapso público. Uma cidade estava passando por maus bocados. As escolas, hotéis e transporte público não estavam funcionando por causa de uma greve que já durava várias semanas. Uma noite, alguém golpeou a cabeça do prefeito. O homem foi levado às pressas para o hospital e a polícia prendeu 3 suspeitos. O Bruno disse que estava andando na rua quando ouviu os gritos de alguém, mas estava escuro demais, então não conseguiu ver nada. O João confirmou que havia ouvido um grito de socorro também, mas que ficou com medo de ver o que estava acontecendo. Já o Douglas falou que estava esperando o ônibus no ponto e que não tinha ouvido nada. Quem atacou o prefeito? Foi o Douglas. Como ele estaria esperando o ônibus se o transporte público da cidade não funcionava havia semanas por causa da greve?